A política brasileira é assim, ela roda, roda, troca de mãos, troca de novo, e só tem um grupo de pessoas que sempre se dá mal, o pobre. Botar o rico no imposto de renda é um custo, não falta gente para defender o rico. Mas para o pobre, a alegria dura no máximo um ano. Se você ganha a partir de 2 salários mínimos, R$ 2.824 por mês, você vai ter que pagar imposto de renda já esse ano. Já foi pior, é verdade, mas não é porque já foi pior que a gente tem que se conformar com o ruim, né? Nesse vídeo você vai entender o que mudou e quanto vai pagar de imposto de renda quem ganha 2 salários mínimos. Eu sou o Ricardo Melo, o explicador geral da República, e se você sentar o dedo no like, você vai ajudar muito esse vídeo a viralizar e a chegar a mais pessoas. Então, ó, engaja comigo, vai, bora. Seguinte, tá no noticiário aí. Desde o ano passado, quem ganhava até 2 salários mínimos não pagava imposto de renda. E essa turma vai voltar a pagar esse ano. E o que aconteceu? O salário mínimo aumentou e a tabela do imposto de renda não foi corrigida. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2015, ainda no governo Dilma, tinha sido a última vez que o governo federal corrigiu a tabela do imposto de renda. Na época, quem ganhava até R$ 1.903 era isento do imposto. Como o mínimo em 2015 era R$ 788, isso significa que só começava a pagar imposto de renda quem ganhava acima de 2,4 salários mínimos. Aí depois teve o impeachment, teve o governo do Temer, teve o governo do Bolsonaro e nada de reajuste na tabela do imposto de renda. 7 anos sem correção. Como o salário mínimo foi subindo nesse tempo um pouquinho, todo ano, o imposto de renda foi entrando cada vez mais no salário dos pobres. Tanto que no ano passado ele ia começar a ser cobrado de quem ganha um salário mínimo e meio. Quando começou 2023, o salário mínimo era R$ 1.212 e a faixa de isenção continuava nos mesmos 1.903 lá de 2015. Imagina, você ganhar um salário mínimo e meio e ser taxado pelo imposto de renda. É um escárnio, né? Mas aí o Lula assumiu o governo e você se lembra também que ele tinha feito uma promessa de campanha de ir reajustando a tabela do imposto de renda até fazer essa isenção chegar em R$ 5.000. Tudo bem que a promessa não era para fazer tudo logo no primeiro ano, mas tinha que começar de algum ponto. Então, o que aconteceu? O governo reajustou o salário mínimo de 1.212 para R$ 1.320 e reajustou a tabela do imposto de renda para 2.640. Ou seja, a faixa de isenção ficou exatamente em 2 salários mínimos. Todo mundo ficou achando que todo ano também ia ter reajuste da tabela do imposto de renda, até chegar lá nos 5.000 em 2026. Só que não foi isso que aconteceu agora. No dia 2 de janeiro, o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista e ele disse: olha, veja bem, esse ano não vai dar, a gente precisa atingir o déficit zero, então só vamos corrigir a tabela do imposto de renda o ano que vem, 2025. Então, como o governo aumentou o salário mínimo para 1.412, isso significa que quem ganha 2 mínimos ganha 2.824. Mas a tabela de isenção do imposto de renda continua a mesma do ano passado, 2.640. Então, na prática, quem ganha a partir de 2 mínimos vai pagar imposto de renda, sim. E vai pagar muito. Não é muito, mas para o pobre qualquer dinheirinho faz diferença. Quem ganha 2.824 vai pagar R$ 13,80 por mês de imposto de renda. Mas além desse dinheiro, tem uma outra coisa chata que é fazer a declaração de imposto de renda. Quando você não tem que pagar, só precisa fazer a declaração de isento, que, convenhamos, é muito mais simples do que a declaração do imposto de renda. E tem muita gente, principalmente os mais humildes, que não conseguem fazer isso sozinho. Precisam de ajuda de um contador, que obviamente cobra para fazer esse serviço. Então, além dos R$ 13,80 por mês, ainda vai ter que pagar uma taxa para o contador fazer a declaração, porque se não fizer, paga multa. Ou seja, não tem para onde correr. Na mesma entrevista do começo do ano, o Haddad disse que, como o Congresso aprovou a reforma tributária e outras medidas que ele considera importantes para aumentar a arrecadação, o plano é subir a isenção em 2025 para R$ 4.000, o que seria uma ótima notícia. Mas reforçando, isso é um plano, não chega nem a ser uma promessa. Por enquanto, não tem nada definido, a não ser uma coisa, que em 2024 mais gente pobre vai sim pagar imposto de renda. Isso é uma lástima e é claro que ninguém está gostando, mas também
É uma verdade. E continua aqui anotado nas minhas coisas que a promessa do Lula é elevar essa isenção para R$ 5.000 até 2026. E eu tenho certeza que a gente não vai esquecer.